Boa noite. Graça e paz. Que Deus possa te abençoar grandemente. O último texto que eu estava lendo, um coreano, Byung-Chul Han, escreve um texto chamado Sociedade do Cansaço. E esse é um clássico, e ele defende a ideia de que a próxima pandemia que nós já estamos vivendo já não é mais uma pandemia viral, é uma pandemia emocional. A nossa sociedade ela caminha com muita dificuldade nas suas emoções. Se você trabalha no recursos humanos de alguma empresa, você vai perceber a quantidade de pessoas que estão sendo afastadas por ter algumas questões de problemas emocionais. Burnout e outras coisas mais. Portanto, a próxima pandemia que nós, repito, que talvez nós já estamos vivendo, ela não tem a ver com o vírus, ela tem a ver com as nossas emoções. Pensando nisso, nós começamos essa série que se chama Confissões da Alma. Confissões da Alma. A primeira mensagem, se você não ouviu, eu sugiro que você vá ouvir, por favor, sobre ansiedade. E ali foi falado, muito bem falado sobre esse tema. Está lá no YouTube, você pode ir lá e ouvir essa palavra. Semana passada nós falamos sobre um tema que eu e você nós não temos problema com isso. Mas é muito importante a gente ouvir para ajudar outros. Inveja. Nós falamos um pouco sobre a inveja. Hoje eu queria conversar um pouco com vocês, nesse nosso terceiro encontro, graças a Deus por isso, sobre aquilo que nós vamos chamar de uma alma desesperançada. Desesperançada. E nós vamos ficar basicamente em 1 Tessalonicenses capítulo 2, e ir a alguns textos em Tessalonicenses, que é uma carta que trata de esperança. Paulo vai começar essa carta, é a 1 Tessalonicenses que fala sobre esperança, e quando ele fala sobre esperança, ele fala sobre a volta de Jesus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, Paulo vai dizer o seguinte: irmãos, não quero que vocês sejam o quê? Ignorantes. O Evangelho de Jesus, ele abre a nossa mente, a nossa percepção do mundo. Vou repetir de novo. O Evangelho de Jesus, ele abre a nossa mente. Ele abre a nossa percepção de leitura da sociedade, do mundo, do entorno e das nossas ações aonde nós estamos. Qualquer igreja, qualquer pastor, qualquer outro evangelho que te deixar bitolado, ignorante, chucro e por aí vai afora, não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus nos faz ser pessoas melhores, amém? Amém? O Evangelho de Jesus nos faz ser pessoas melhores. Portanto, desse início, eu queria te desafiar a fugir de ambientes que se dizem evangélicos, que propõem para você algumas coisas que não têm nada a ver com Jesus. O encontro com Jesus, ele abre a nossa mente. E aí Paulo vai dizer o seguinte: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorantes a respeito do quê? A respeito dos que dormem. Essa expressão dorme é a expressão usada para morto. Basicamente, ele está dizendo a expressão necros. Daí vem a expressão necrotério. Ele vai dizer, não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que morreram. Ele está falando sobre a esperança que nós temos em Jesus. E essas pessoas que morreram em Cristo, elas estão na presença de Jesus e reinarão com o Senhor para todo sempre. É isso que ele está dizendo. A morte, ela é uma separação, nós choramos, é uma dor, é terrível, mas aqueles que morreram e confessaram Jesus como seu Salvador, a morte não tem poder mais sobre eles, é isso que Paulo vai dizer.
E agora ele vai dizer o seguinte: quem não conhece Jesus dessa maneira se entristece, mas quem conhece a Jesus, que são vocês, vocês têm esperança. Então, aqueles que conhecem a Jesus, eles têm esperança. Ele não é um povo desesperançado. E essa é a grande tese de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses vai dizer que aqueles que depositaram a sua vida em Jesus como seu Salvador, o dia da volta de Jesus vai ser o melhor dia da sua vida. Mas o outro lado da moeda também é verdade. Mas aqueles que não depositaram a sua vida em Jesus como Salvador, a volta de Jesus vai ser o pior dia da sua vida. E agora Tessalonicenses vai trabalhar com essa dinâmica. E ele vai dizer que aqueles que tiveram encontro com Jesus, eles têm esperança. Eles têm esperança. E o que está acontecendo no mundo? Você já reparou o tanto de notícia ruim que a gente ouve durante a semana? Se eu pedir para você falar algumas, você vai falar. É notícia ruim na política, é notícia ruim, é guerra. A gente só ouve desgraça, não é verdade? Só é muita notícia ruim. E parece que o mundo vai de mal ao pior. Quem pode explicar o que está acontecendo no mundo? Paulo vai dizer que, no próprio texto de Tessalonicenses, que isso não é novidade. E ele vai usar o capítulo 5, verso 2 e 3, e vai dizer: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor, a volta de Jesus, é como? Ele virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre? O dia do Senhor virá como ladrão. O ladrão não avisa que vai vir. Aliás, não tem nenhum aplicativo que ele agenda dia e hora que ele vai entrar. Oficialmente não tem. E ele diz que quando a gente menos esperar, isso vai acontecer. E ele compara isso agora à mulher com dores de parto. Você, mulher, sabe o que eu estou dizendo, você que já teve filho. As dores de parto. Mas o que é interessante é que a dor de parto, ela é recompensada pela alegria do nascimento da criança. Então, toda aquela dor que a mulher passa, das dores de parto, ela esquece daquelas dores de parto. Tamanha alegria de ver a criança, o nascimento da criança. O que Paulo está dizendo aqui para esses irmãos é que a gente está passando por dificuldade, a gente está passando por lutas, mas o Senhor vai voltar e quando a gente se encontrar com Ele, tudo aquilo que a gente passou já não vai fazer mais sentido, isso não vai nos afetar mais, porque a alegria vai ser tão grande do encontro com o Senhor que isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Quando a gente olha para o cenário mundial, os dados dizem que a saúde mental dos brasileiros pós-pandemia é uma das piores do mundo. O Brasil é o país que tem o segundo maior índice de pessoas ansiosas no mundo. Oficialmente, em dados por aí, 1/3 da população se sente extremamente angustiada. O uso excessivo de medicamentos. Por esta causa, existem dados que dizem que até 10 milhões de mortes por ano vão acontecer até 2050. Pessoas viciadas em drogas lícitas. Suicídio. Eu não sei se você sabe, mas aqui tem um bairro muito próximo nosso aqui que chama Aquários. E as estatísticas oficiais do Corpo de Bombeiro de São José dos Campos dizem que o Aquários é o local proporcionalmente que tem o maior índice de suicídio em São José dos Campos. Você pensou que era um bairro da quebrada? Você pensou que era um bairro que as pessoas não tinham condição financeira nenhuma? Um dos bairros mais elitizados da nossa cidade é o bairro que tem o maior índice de suicídio. Agora há pouco o culto começou, uma irmã me procurou e ela disse: ainda não sei o nome das pessoas, mas acabou de chegar uma informação aqui
que uma amiga, parente nossa, 37 anos, com uma criança de 12 anos? Mais jovens. Uma criança de 7 anos, a mãe se suicidou. Você conhece alguém que se suicidou? Eu conheço. Essa é a pandemia que nós temos por aí. E Paulo vai dizer o seguinte: eu não quero que vocês deixem de ter esperança. E agora Paulo ele diz como é que a gente precisa lidar nesse mundo que a gente vive. Ele diz em 1 Tessalonicenses 5:6, ele diz: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos, duas palavras ele vai usar, estejamos o quê? Atentos e sóbrios. Deixa eu exemplificar isso para você. Alguns meses atrás, eu sei que só eu faço isso, você não faz. Só eu que faço isso. Eu estava numa estrada na cidade de Jacareí, na estrada de terra, e de repente um irmão escreve uma mensagem no WhatsApp para mim, e eu dirigindo resolvo responder a mensagem dele. E aí, irmãos, eu preciso responder os irmãos. Não posso deixar os irmãos sem resposta. E aí o carro estava andando, eu peguei o celular e fiz aquilo que você faz. Apoiei a perna no volante e estava digitando. Irmãos, de repente, foi algo de repente. Satanás manda uma montanha e uma montanha entra na frente do meu carro. Eu não estava errado. Dá para entender? Mas eu queria dizer para você que não foi mais que 5, 7 segundos. É claro, essa questão de Satanás é ironia minha, se você não entendeu. Foi 5, 7 segundos que eu deixei de olhar o objetivo e comecei a digitar, eu enriqueci um pouco mais meu funileiro e pintor do carro. Foi rápido. E de alguma maneira eu deixei de ser atento e sóbrio na prioridade que eu deveria ter naquele momento. E quando eu deixei de ser atento e sóbrio, eu paguei um preço por isso. E não tem conversa. Não foi Satanás que lançou a montanha na frente do carro. O que foi? Foi um descuido meu. Foi uma desobediência deliberada minha, que gerou prejuízo financeiro. No entanto, Paulo vai dizer o seguinte: vocês que têm esperança, tomem cuidado. Porque de vez em quando vai chegar alguma notícia e você vai deixar de olhar para o objetivo, você pode pagar um preço caro por isso. E ele diz: estejam atentos, sóbrios, porque vocês é o povo que tem esperança, porque vocês é o povo que teve um encontro com Jesus. E agora Paulo vai lançar 3 alertas, 3 manchetes sobre por que a gente é um povo que precisa cultivar esperança. Primeiro, Paulo vai dizer que a vida que nós vivemos, aonde nós estamos, a sociedade que nós estamos e o tipo de vida que nós temos, não é fácil. É muito simples. Ele vai dizer assim: não pensa que será fácil. Olhe para mim e preste atenção. A vida não é fácil, não é verdade? Não é fácil. Não se iluda com líderes religiosos, com palestrantes que cobram horrores numa palestra, sistematizam a palestra muito bem, te dá uma dose de dopamina emocional e você sai daquela palestra achando: achei a pólvora. Descobri a pólvora. E daqui 2 semanas a sua vida continua exatamente a mesma. Estou falando mal de autoajuda. Estou condenando a autoajuda. É isso que eu estou dizendo. A nossa vida não é fácil e Jesus nunca nos iludiu. Jesus nunca nos iludiu, porque Ele mesmo disse que no mundo a gente vai ter o quê? Aflição. E Paulo começa dizendo o seguinte, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz: apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos. Paulo está anunciando o Evangelho. Paulo está pregando o Evangelho.
E como resultado disso, ele está dizendo, nós chegamos em Filipos, ele está se referindo a Atos capítulo 16. Quando eles chegam em Filipos, eles encontram ali uma escrava que tinha um espírito imundo nela, e esse espírito imundo fazia com que ela adivinhasse o futuro das pessoas, aparentemente adivinhasse o futuro das pessoas. E aquele espírito maligno, ele se dobra diante de Paulo, e diz que Paulo pertence a Jesus. E aonde Paulo ia, ela ia perto dele fazendo aquilo, foi irritando Paulo. E Paulo ora e aquela moça é liberta. Mas a gente não pode esquecer que em Atos capítulo 16, aquela moça era fonte, o texto vai dizer, que aquela moça era fonte de muito lucro para alguns homens daquela cidade, que usava esse espírito maligno que tinha nela para ganhar dinheiro. Já viu isso em algum lugar? Novidade, né? E quando aquela moça é liberta, a população se revolta contra Paulo. E Paulo vai em praça pública, é colocado em praça pública, diante das autoridades, e daqui a pouco está Paulo e Silas encarcerado, preso. Está preso por quê? Porque libertou uma moça de espírito maligno. E quando ele liberta a moça de espírito maligno, o retorno que ele tem não é aplauso, o que ele tem é cadeia. Paulo está dizendo aqui, agora você consegue entender isso? Paulo está dizendo assim, apesar de termos sido o quê? Maltratados em Filipos. Se você quiser estudar um pouquinho mais isso, o próximo slide, ele vai mostrar que tipo de sofrimento que Paulo passou no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. E você pode ler na sua casa, Paulo passou por sofrimento físico, sofrimento mental, sofrimento profissional, sofrimento financeiro, sofrimento relacional. O capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, Paulo está dizendo, eu sofri. Porque não é fácil. Mas como que Paulo enfrentou esse sofrimento? Olha o que ele fala no texto. Mesmo após ter sido insultado em Filipos, Paulo fez o quê? O que está no texto? Os vivos em Cristo, o que está no texto? Com a ajuda de quem? Quem ajudou Paulo? Você não pode abandonar isso. Ao mesmo tempo que nós temos aflições, seja física, mental, profissional, financeira, relacional, nós precisamos entender que o Senhor é o nosso ajudador. Amém? Amém? O Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é o nosso auxílio, o nosso socorro. E porque o Senhor me ajudou, Paulo continua o texto e diz assim, ele teve coragem para continuar anunciando o Evangelho, mesmo no meio de muita luta. Mesmo no meio de muita luta, ele se encoraja no Senhor. E quando ele se encoraja no Senhor, ele encontra forças para que continue anunciando o Evangelho. Uma escritora muito famosa, holandesa, mulher de Deus, chamada Corrie ten Boom, ela diz o seguinte, se você olhar para o mundo, você vai ficar o quê? Angustiado. Se você olhar para dentro de si, você vai ficar deprimido. Mas se você olhar para Cristo, o que vai acontecer com a sua vida? Amém? Você vai descansar. Paulo está dizendo assim, apesar de eu ter sido insultado em Filipos, e a minha motivação era pregar o Evangelho, e eu saí dali e fui para a cadeia. Qual é o crime que eu cometi? Anunciar Jesus. E quando isso aconteceu comigo, Paulo vai dizer, eu busquei coragem no Senhor. E quando eu busquei coragem no Senhor, o Senhor, Ele me ajudou, porque Ele é meu auxílio. Então, quando eu busquei coragem no Senhor, eu continuei a obra que o Senhor tinha para mim. E você sabe da história de Atos capítulo 16. Eles são insultados, eles são presos, e na cadeia, Paulo e Silas estão cantando louvores ao Senhor. Lembra do texto? Eles estão cantando louvores ao Senhor. E quando eles estão cantando louvores ao Senhor, há um abalo naquele local.
e a cadeia abre, a porta abre. Amém? E ali nasce uma igreja chamada Igreja de Filipos. Nasce uma linda igreja. Sabe aquele texto que a gente lê assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes seja conhecido diante de Deus as vossas petições com súplicas e ações de graça. Lembra quando a gente fala assim: tudo posso naquele que me fortalece? Lembra de quando ele diz? Quando a gente diz: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Sabe quando isso nasceu? Paulo foi preso. E no meio da mais severa provação, nós temos textos que falam ao nosso coração, traz paz de Deus, nos encoraja. Mas isso aconteceu quando o irmão nosso estava sendo o quê? Maltratado. Mas no meio da dor, no meio da angústia, Paulo ele busca ajuda no Senhor. Lembra de Paulo e Silas, Atos capítulo 16. Estão presos. E eles podiam estar presos e dizendo: Senhor, é isso que dá a fazer a obra do Senhor. A gente vem fazer a obra do Senhor com a motivação correta, e é isso que o Senhor permite para a gente? É essa a resposta que o Senhor dá para a gente? Não, muito pelo contrário. Naquela cela maldita, eles estão cantando louvores ao Senhor. E quando a gente, mesmo no meio da dificuldade, a gente tem expressões de gratidão ao Senhor, a gente consegue perceber de maneira palpável, nítida, a ajuda do Senhor, o auxílio do Senhor e a boa mão do Senhor sobre nós. Isso nos encoraja a vencer as dificuldades. E no meio da mais tensa provação, esses homens estão cantando louvores a Deus. Corem Tebum. Se você olhar para o mundo, você vai ficar angustiado. Se você olhar para dentro de si, você vai ficar deprimido. Mas se você olhar para Jesus, se você estiver preso, sendo maltratado, ainda vai ter um louvor na sua boca. Porque você decidiu buscar auxílio no Senhor. Tim Keller vai dizer o seguinte: diante daquilo que Deus fez por nós, nada do que Ele peça é pesado demais para a gente aceitar. Que Deus nos abençoe. Não vai ser fácil. Jesus nunca prometeu que seria fácil, mas Ele prometeu para a gente que Ele estaria conosco todos os dias. Todos os dias. Segundo lugar, para que a gente não perca a esperança, para que a gente tenha os nossos pés no chão, os nossos olhos na eternidade, Paulo vai dizer o seguinte: no caminho do cultivo da esperança no coração, para que a gente não perca a esperança, muito cuidado. Sabe por quê? Porque a gente não vai conseguir agradar todo mundo, amém? Esse é um alívio. Diga comigo, não espere agradar a todos, é o segundo ponto, vamos lá? Mas isso não é uma carta de alforria para você para ser desagradável com as pessoas. É simplesmente para a gente regular o nosso foco. É simplesmente para a gente entender algumas coisas. E Paulo vai dizer no versículo 4, versículo 5 de 1 Tessalonicenses capítulo 2 o seguinte: pelo contrário, como homens aprovados de Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho, não falamos desse Evangelho para agradar pessoas, mas falamos para agradar a quem? Por quê? Paulo vai dizer o seguinte: porque Deus prova os nossos corações. E ele vai continuar, e ele vai embasar isso melhor, ele vai dizer o seguinte: vocês bem sabem que a nossa linguagem nunca foi linguagem de bajulação, nem de pretexto para a ganância. E Deus é a nossa testemunha. Paulo vai usar uma linguagem dos cacheiros viajantes da época. Você sabe muito bem que naquela época esse conceito de imagem, de marketing, não era o que é hoje. Você sabe disso. Todo vendedor, ele precisava ter uma boa oratória. Ele precisava ter um bom discurso. Então, todo vendedor, ele passava, ele tinha que ajuntar pessoas em volta dele, e ele tinha que convencer aquelas pessoas. Não tinha amostra grátis naquela época, tá bom? Ele tinha que convencer as pessoas na argumentação. Dizem que na Grécia Antiga, os grandes sábios, os filósofos, aqueles homens que faziam aqueles discursos, eles faziam as pessoas chorarem e rir
num espaço de 1 minuto. Tamanho era o poder da eloquência da palavra daquelas pessoas. E Paulo vai dizer o seguinte: existem alguns vendedores que passam aqui, vendem coisas para vocês e enganam vocês. Ele usa a mesma palavra. E ele está dizendo assim: eu não sou como um desses vendedores. Porque para mim importa agradar a quem? A Deus. E nós vamos ter que tomar a decisão. Nós vamos ter que decidir quem nós vamos agradar na nossa vida. Se você é mãe ou pai e você tem mais de um filho, você sabe a dificuldade que é para agradar os filhos. Um filho gosta do ovo com a gema dura, outro gosta com a gema mole, e tem um outro que gosta metade dura, metade mole. E aí como é que faz? A avó dá um jeito e faz. Você sabe a dificuldade que é. E quando fala aqui que a nossa obrigação não é agradar pessoas, de novo, Paulo não está dando um atestado para a gente, uma legalidade de ser mal educado com as pessoas. Dá para me entender? Não é isso que Paulo está dizendo. Mas Paulo está dizendo assim: quando nós gravitamos a nossa vida em torno de querer agradar pessoas para ser amado por essas pessoas e a gente negocia esse tipo de coisa, isso vai gerar desesperança no nosso coração. O próprio Jesus disse assim: a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não sei o segredo do sucesso, mas eu sei o segredo do fracasso. E o segredo do fracasso é você querer agradar todo mundo. Você não vai conseguir. Defina quem você quer agradar. O Tim Keller vai dizer o seguinte: quando eu esqueço o Evangelho, eu me torno dependente dos sorrisos e das avaliações dos outros. Quando eu esqueço quem eu quero agradar. Quando eu esqueço por que eu nasci. E aí a gente recebe críticas. E a gente fica abalado por isso, porque a gente não tem muito bem definido quem nós queremos agradar. Eu aprendi 3 coisas nessa questão da gente lidar com as críticas. A primeira coisa que eu aprendi é que a gente não pode jogar fora as críticas. Diga comigo, não jogue fora. Diga mais uma vez, não jogue fora. Tem gente que nos critica que ele tem razão. Algumas críticas eu cresci na vida. Dói, mas eu cresci. E você vai ser criticado, eu vou ser criticado. Um pastor uma vez disse para mim: eu não aguento, as pessoas me criticam o tempo inteiro. Eu falei: talvez você deva escolher outra profissão, ser manequim de vitrine, quem sabe? A gente vai ser criticado. Se você é gordo, você come muito. Se você é magro, sua mulher não sabe cozinhar. Se você é um pastor que fala alto, você é pentecostal. Se você fala baixo, você é tradicional. Se você tem um carro muito bom, você é metido e está roubando. Se você tem um carro ruim, você não tem fé. Coitado de você. E por aí vai afora. Eu sou criticado. Você também é? Você também é criticado. Você vai ser criticado. Mas nós precisamos entender o seguinte: a gente não pode jogar fora as críticas. Mas também tem uma questão aqui. A gente não pode dormir com as críticas. Pega as críticas, ouça. Quem está te criticando? É alguém íntegro? É alguém de caráter? Vamos ouvir essa pessoa. Vamos ouvir o que essa pessoa tem para dizer. Se bem que alguém de caráter e íntegro, ele não te critica, ele senta com você e te aconselha. Dá para entender a diferença? Mas tem a terceira coisa, que é um grande problema: não se torne um. Pessoas que são feridas através de críticas e não sabem lidar com as críticas, elas começam a ferir a outros. Porque pessoas que são feridas, elas ferem outras. Mas pessoas que são amadas, elas conseguem amar as outras. Não jogue a crítica fora, não durma com a crítica, mas pior, não se torne um crítico. Você conhece gente que sofreu na vida? E que toda vez que você olha para ele está sorrindo? Eu tenho uma parenta, e aí eu não vou citar detalhes como foi de manhã, porque está gravando. Eu tenho uma parenta que a gente não pode perguntar para ela: como é que a senhora está? Tudo bem? Pronto, acabou o dia.
Mas eu tenho uma parenta também que ela comeu o pão que o diabo amassou. Já ouviu esse ditado? Já ouviu esse ditado? E um tempo atrás ela estava com câncer. E sabe o que ela falava do câncer dela? Estou no hospital, que tem 4 pessoas no leito, 3 não são salvas. O meu médico não é convertido, a enfermeira não é convertida. Acho que Deus me levou para aquele hospital para eu pregar o evangelho. Mas e o câncer? Não, o câncer, depois a gente resolve o que faz. Aliás, está mudando o turno das enfermeiras. Eu estou orando a Deus para que Deus mande uma enfermeira que não é cristã. Porque se Deus mandar uma enfermeira que não é cristã, é mais uma possibilidade de anunciar o evangelho para ela. Mas e o câncer? Não, o câncer depois Deus resolve. Amém? Dá para entender? Gente bem resolvida. Gente bem resolvida, que a vida não foi fácil para ela. A vida não é fácil para ela. Mas ela está dizendo o seguinte: eu sei em quem tenho crido, eu sei quem eu vou agradar, eu sei que não é fácil e eu vou buscar forças no Senhor. Terceiro, e assim a gente caminha para encerrar. Para que a gente tenha esperança, para que a gente não viva sem esperança, para que a esperança brote no nosso coração, Paulo vai ensinar esses irmãos a terceira lição. Ele vai dizer o seguinte: não se torne egoísta. A primeira coisa ele fala, não vai ser o quê? Fácil, lembra disso? Mas ele vai dizer também, não espere agradar todo mundo. Não espere agradar todo mundo. Não viva uma vida em função de agradar todo mundo, ele está dizendo. Defina, é Deus sobre todas as coisas. Mas ele está dizendo o seguinte, quando a gente faz isso, a gente não se torna egoísta. E ele vai dizer o seguinte, embora como apóstolo de Cristo pudesse ter sido um peso, a melhor tradução que seria, eu pudesse exigir coisas de vocês, eu preferi tomar outro caminho, tornando-me bondoso entre vocês, e ele vai usar a seguinte ilustração que melhor define alguém que não é egoísta. Como uma mãe que cuida dos seus próprios. Não há melhor ilustração depois de Jesus na Bíblia. Cara, você fala, não, pastor, é Jesus, tá bom, menos. Né? Não há melhor ilustração na Bíblia para falar de amor altruísta do que um amor de mãe. Do que um amor de mãe. Não há melhor coisa. Separamos uma história aqui, só para partilhar com vocês, sobre isso que Paulo está dizendo. Essa moça, a Laiane dos Santos, esse filho dela, lá em Brasília, estava atravessando a rua. E quando estava atravessando a rua, ela percebeu que vinha um carro. Ela pula na frente, ela empurra a criança e ela morre atropelada. 21 anos. E aí a avó vai dizer o seguinte sobre ela. A palavra, a definição sobre o que ela fez é o seguinte, a palavra é amor. O que ela fez pelo seu filho foi um ato de amor, o quê? Incondicional. Foi um ato de amor incondicional. E a avó vai dizer o seguinte, o que mais me conforta o coração é que pelo menos ensinei isso a ela. É essa ideia desse amor de mãe, Paulo vai dizer. E você que é homem, para você não ficar com inveja, Paulo vai falar dos homens também. Verso 11 e 12. E ele vai dizer o seguinte, pois vocês sabem que tratamos cada um como o pai trata os seus filhos. Ele diz, como a mãe ama o filho, mas agora como o pai. A mãe dá amor, a mãe dá carinho, a mãe dá chamego. O pai dá direção. O pai dá a direção. A mãe dá amor. O pai dá a direção. É isso que Paulo está dizendo. Eu tratei vocês com amor, mas eu dei direção também para a vida de vocês. Como um pai cuida do filho, ele vai dizer como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho. Deveria ser assim. A mãe dá chamego e o pai dá bronca. Deveria ser assim. A mãe dá carinho, o pai dá serviço. Esse é o ideal de Deus.
E ele vai dizer assim: para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino de glória. De glória. O Evangelho, ele nos chama a uma vida de olhar para o outro, não de egoísmo. Há um periódico que chama Amor Animal, que ele vai dizer o seguinte: pesquisas apontam que a geração milenial ama mais cães e gatos do que os próprios familiares. Deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer algo para vocês que me assusta na geração que nós vivemos. Eu gosto dos animais, eles são muito bem-vindos, amém? Em casa eu não tenho animal, mas meu filho tem, a gente cuida por tabela. É o Lutero, é um Golden. E a gente ama o Lutero. O Lutero é uma bênção. Mas eu vou dizer para você o seguinte: o Lutero é um animal. É um animal. Cuidado que a gente vive uma geração que a gente quer humanizar os animais. E a gente está animalizando os humanos. Não há problema de botar dentro de casa, não há problema de botar para dividir herança ele na divisão. Não tenho nenhum problema com isso. Mas deixa eu dizer para você o seguinte: as pessoas não são mais importantes que animais. Amém? Cuidado. Cuidado. Cuidado que isso tem a ver com uma geração que nós vivemos de pessoas egoístas. Pessoas que preferem amar os animais do que os humanos, que são imagem e semelhança de Deus. Cuidado. Continue cuidando do seu animal, continue tendo um plano de saúde para ele, continue levando ele no pet shop, continue fazendo estética, harmonia facial com ele. Sem problema, não tem problema nenhum. O dinheiro é seu, você faz com o seu dinheiro o que você quiser, não tem problema nenhum. Mas deixa eu te dizer o seguinte: eles são animais. E deve ser tratado com amor, com carinho, mas são o quê? Animais. Um dia desse eu estava no supermercado, a mulher estava com um carrinho com um cachorro dentro. E falando assim para o cachorro: lindinho, da mamãe, e por aí vai fora. E o filho estava assim, andando. E eu reconheço que o filho daquela mulher, naquele momento, era um semi-encapetado. E ela xingando o menino. O menino andando. Eu fiz questão de reparar que o pé esquerdo dele estava com o cadarço desamarrado. O menino tinha algum tipo de secreção no nariz saindo para fora. E derrubando tudo quanto é prateleira que tinha. E uma das palavras que eu posso falar, que ela falou da criança na segunda gôndola: você parece que não aprende seu estrupício. Cuidado. Cuidado. Amém? Cuidado para a gente não repetir o mesmo erro. O Leo Rosten vai dizer o seguinte: não consigo acreditar que o propósito da vida é ser feliz. Acho que o propósito da vida é ser o quê? Útil. Preste atenção nisso. O propósito da nossa vida não é ser feliz. O nosso propósito é ser útil. Acima de tudo, importar-se com as pessoas, contar, representar algo, ter feito alguma diferença na vida do próximo. Deixa eu fazer uma reflexão com você e eu acabo. Se você tivesse 24 horas da sua vida, o que você faria? Se você ficasse sabendo assim, você só tem 24 horas de vida, o que você faria? O que você faria? Eu estouraria meu cartão de crédito. Eu faria um churrasco com os meus amigos. Enfim, um monte de coisa. Jesus, 24 horas,
da sua morte, ele reúne os discípulos e lava os pés dos discípulos. Sabe por quê? A grande questão da vida não é ser feliz, a grande questão da vida é ser útil na vida dos outros. Você sabia que você tem mais sensação de felicidade quando você faz algo de bem para uma pessoa do que quando a pessoa faz algo de bem para você? Você tem uma descarga de uma substância que eu encontro ela no chocolate também, não sei você onde encontra. E isso dá uma sensação boa para a gente. Isso é ciência. Mas deixa eu te dizer, alguém que disse algo antes da ciência comprovar isso. Nas Escrituras está escrito assim: mais abençoado é dar do que receber. Quando você dá, você tem mais sensação de bem-estar do que quando você recebe. E ali o Rostei vai dizer o seguinte: não consigo acreditar que o segredo da vida é ser? Não. O segredo da vida, achar um propósito, é ser o quê? Útil. É ser útil. Paulo vai fazer um checklist com a gente agora, ele vai dizer: deixa eu dizer para você como é que você pode ter esperança. Você pode ter esperança, sim, olhando para Jesus, e você pode ter a plena consciência. É o seguinte, Paulo vai dizer: nunca vai ser fácil. E o próprio Jesus testifica isso, dizendo: no mundo vocês terão aflições, vocês vão ter lutas, vocês terão dificuldades, mas tenham de bom ânimo. Mas não só isso, Paulo vai dizer: não espere agradar todos. Não espere, porque a mesma multidão que grita hoje, Hosana, 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 ao que vem em nome de Jesus, amanhã vai gritar: crucifica-o, crucifica. E Paulo vai dizer assim: Deus já provou o nosso caráter, e nós olhamos para Jesus agora, e quem nós queremos agradar? Jesus de Nazaré, amém? Jesus de Nazaré. Se você quiser agradar o seu namorado, você vai ficar louca. Se você quiser agradar o seu namorado, você vai ficar louca. Se você quiser agradar o seu marido em tudo, você vai ficar louca. Se você quiser agradar os seus filhos em tudo, você vai ficar louco e pobre. Mas há uma maneira de ter lucidez e saúde mental. Olhe para Jesus e agrade Jesus. Porque tudo que Jesus nos exige, Ele já fez e nos capacitou para isso. E quando você for criticado, não jogue fora as críticas. Não durma com elas. Mas pior, não se torne um crítico. Por último, Paulo vai dizer o seguinte: não se torne egoísta. Olhe para mim e preste atenção. Você já reparou que todo egoísta é infeliz? Todo egoísta é infeliz. E todo infeliz é egoísta. Jesus, nas suas últimas 24 horas, ele poderia dizer assim: traga uma miríade de anjos, eu vou arrebentar com esse povo com o sopro da minha boca. Sabe o que Jesus faz? Ele pega uma bacia, pega uma toalha e lava os pés dos seus discípulos. Detalhe: e entre aqueles discípulos estava aquele que ia traí-lo. E ele lavou os pés daquele que o traiu. Ele lavou os pés daquele que o negou. Porque a grande questão da vida não é ser feliz. A grande questão da vida é ser útil. Portanto, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, Paulo vai dizer. Eu quero que vocês sejam pessoas que tenham o quê? Esperança. E o Evangelho de Jesus nos dá saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Eu queria fazer um convite a você nessa noite. Eu comecei dizendo que a volta de Jesus vai ser o melhor dia para aqueles
que já reconheceram o Senhor como Salvador de sua vida. Mas também vai ser o pior dia para aqueles que não reconheceram o Senhor como seu Salvador. Como vai ser esse dia para você? Eu queria te fazer um convite nessa noite. Se você ainda não reconhece Jesus como seu Salvador, eu queria orar por você. Talvez nessa noite você não tenha esperança porque você não reconhece Jesus como seu Salvador. Você pode orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador. E nessa noite eu quero entregar a minha vida a Jesus como o meu único Salvador. Não tem ninguém olhando entre você e Deus, mas eu queria orar por você. Se você nessa noite quer fazer essa oração, você pode levantar uma de suas mãos e dizer: pastor, eu quero orar dessa maneira. Eu quero entender que a volta de Jesus vai ser o melhor dia da minha vida. Porque eu sou aquele, eu quero ser daqueles que têm esperança. Por mais que ao meu redor as notícias são más, eu quero buscar ajuda no Senhor, como Paulo fez. E de repente lá na nossa Filipos, a gente não vai ser muito bem-vindo. A gente vai ter luta, a gente vai ter provação, a gente vai ter perseguição. Mas lá na nossa Filipos, Deus pode usar o mal em bênção e pode fazer com que a obra dele prospere apesar de nós. Você pode dizer assim: pastor, nessa noite eu queria entregar minha vida a Jesus, ore por mim. Levante uma de suas mãos, eu quero identificar, eu quero orar por você. Se você assim quiser fazer essa oração. Mas há um grupo também nessa noite que crê em Jesus como Salvador, que entende que a volta de Jesus vai ser o melhor dia. Mas enquanto isso não acontece, eu e você temos lutas. E algumas dessas lutas parece que vão nos derrubar, porque parece que é maior do que a gente pode suportar. Luta emocional, luta espiritual, luta financeira, luta no mercado de trabalho. Mas essa noite o Senhor está dizendo assim: você pode ter esperança. Assim como Paulo buscou auxílio no Senhor, nessa noite diga: Senhor, eu quero agradar ao Senhor, eu quero buscar ao Senhor, eu quero viver para o Senhor. Eu tenho gastado muito tempo da minha vida tentando agradar pessoas, para ser amado por pessoas, e estou negociando a minha vida, estou desperdiçando a minha vida. Talvez essa noite a gente pode dizer que a nossa comida, a nossa vontade é fazer a vontade daquele que nos enviou. E quando a gente faz isso, Deus nos liberta de nós mesmos, do nosso egoísmo. E aí a gente sai daqui, sabe como? Não esperando que as pessoas lavem os nossos pés, mas lavando os pés das pessoas, servindo. Porque o grande segredo da vida cristã não é ser aplaudido pelas pessoas, não é ser reconhecido pelas pessoas, e sim servir. E sim servir. Que Deus nos abençoe a ter esperança, entendendo que não é fácil e que vai ser impossível agradar a todos. E que a nossa missão não é ser servido, e sim servir os outros. E quando a gente faz isso, a gente tem prazer, Deus é exaltado e a obra do Senhor prospera. Em nome de Jesus. Amém.